Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre o valor do produto. Quanto custa o seu produto? O meu produto custa muito ou custa pouco? Depende muito da sua avaliação. Vamos fazer alguns cálculos. Por exemplo, para eu preparar o material do STI, Seminário Teológico Interdenominacional, eu levei 18 anos de pesquisa e mais 3 anos para a elaboração das apostilas. E depois mais 1 ano para a elaboração dos áudios. São 22 anos de trabalho. Quanto você acha que deve custar? Vamos colocar aqui R$1.000 por ano. Então, R$22.000. Nossa, caro demais. Ou barato demais. R$1.000 por ano só, ganhando, com todo investimento de tempo, dinheiro, embaraços, desembaraços, coletânea de dados, pesquisa, trabalho de interpretação de textos, catalogar todos os tipos de textos, o que vai usar, o que não vai usar, o que vai arquivar, o que vai dispensar. Então tudo isso é levado em conta no produto que eu produzi em 22 anos. Por isso, para uns é caro, para outros é barato. Quanto você acha que deve custar esse material? Quanto você acha que deve custar uma apostila que durou tudo isso para ser produzida? Então, depende muito de como você produziu, como foi a elaboração do produto, quanto custou, qual tipo de matéria-prima, o que você encontrou pelo caminho, quais foram as dificuldades. Por exemplo, nesse tempo eu li mais de 5.000 livros, examinei vários artigos, tese de mestrado, de doutorado, de bacharelado. Como fazer tudo isso? Tudo isso leva tempo, dá trabalho. Como examinar a própria Bíblia, que tem 66 livros? Como conhecer cada um deles detalhadamente? O panorama, depois os específicos. Como trabalhar tudo isso? Tudo isso leva tempo. Tudo isso leva muito dinheiro, investimento de tempo, de dinheiro, de várias situações. Então, o valor do produto depende muito do tempo que leva para produzir, depende muito do valor que esse produto tem. O nosso produto, por exemplo, foi elaborado de uma forma a que você pegue as pepitas já prontas, pegue o diamante já totalmente pronto, não aquele diamante bruto que você vai ter que trabalhar ele para chegar no ponto em que ele pode ser comercializado. Eu lembro de um professor de teologia sistemática na faculdade teológica, que ele deu teologia sistemática para a gente durante 6 meses. E eu não conseguia entender quase nada. E aí um outro professor, o Scott Horrell, norte-americano, ele deu uma aula. E nessa uma aula eu aprendi teologia sistemática. Vê a diferença. Uma pessoa não qualificada, uma pessoa sem muita experiência na área, dando aula, 6 meses a gente não conseguiu aprender quase nada. E um outro, uma aula, a gente aprendeu muito sobre teologia. Por exemplo, eu vejo as pessoas quebrando cabeça sobre as ciências de interpretação de texto, a exegese, a hermenêutica e a homilética. E eu estudei vários livros sobre isso, livros complexos, livros difíceis. E hoje eu tenho a possibilidade de ensinar como essas 3 matérias funcionam apenas em alguns segundos ou minutos. Por exemplo, a exegese é a interpretação do texto na fonte.
mas você tem que levar em consideração vários aspectos, como por exemplo o tempo, a época, os personagens, a história, datas, nome das pessoas, etc. Uma vez feito esse exame, especialmente na língua original, aí então você faz um transporte para você viver isso hoje. Como aplicar aquele texto à sua vida, nos dias atuais. Esse transporte e a aplicação chama-se hermenêutica, que é a interpretação e aplicação do texto. Depois, como você vai passar isso para as pessoas de uma forma artística, através de um discurso, de uma palestra, de uma aula ou de um sermão, por exemplo. Então, a homilética é a arte de discursar, de falar, de explicar, de dar detalhes, de tornar-se aquele produto, aquele tema, aquela aula atraente, gostosa, consistente e que leva as pessoas a quererem viver aquilo. Isso é homilética. Note, apenas alguns segundos ou minutos eu posso elaborar e falar sobre isso de uma maneira muito clara. Só que para você estudar isso leva muito tempo, especialmente que você tem que ir para a língua original. Por exemplo, nós temos um único versículo em João, capítulo 13, versículo 10, que fala sobre lavado, limpo, né? E você vai, é tudo a mesma coisa para nós em português. Só que na língua original, no grego, nós temos lou, nípto e cataros. Lou é um banho completo por fora, nípto lavar os pés, que sujou, e cataros lavar por dentro. Então tem significados totalmente diferentes. Fazer um exame acurado de tudo isso leva tempo. Ver a etimologia das palavras, a morfologia, que é o desgaste que a palavra sofre no decorrer do tempo, ou as mudanças que ela sofre no decorrer do tempo. Tudo isso precisa ser analisado. Por exemplo, nós temos na Bíblia 3 tipos de amor. O amor eros, o amor atrativo, sensual. O amor amizade, amor de amigos, que se dão muito bem, tem um grande amor, mas o amor amigo. E o amor ágape, que é o amor de Deus, e que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado para aqueles que são salvos. Então note, quando você lê lá sobre amor, qual tipo de amor a Bíblia está falando? Tudo isso precisa o quê? Da exegese para a interpretação do texto. Então tudo isso custa muito dinheiro, muito tempo, desprendimento, trabalho, investimento em vários sentidos. Então quanto será que custa um curso de teologia do STI, Seminário Teológico Interdenominacional? Quando falar o preço você vai ver, é barato demais. Depois de todo esse investimento, é isso aí. O preço depende de quanto você valoriza aquilo que você produziu. Ok? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima.